Olá, esse é o Conexão. As primeiras décadas do século XX foram de grande efervescência cultural aqui no Brasil. Nos anos 20, tomou corpo o movimento modernista e grandes nomes da nossa arte se projetaram. Na pintura, por exemplo, uma obra específica se tornou símbolo daqueles tempos. A gente está falando do inconfundível Abaporu. O quadro, pintado por Tarsila do Amaral em 1928, tem as cores e as formas que materializam a essência do Brasil. As interpretações para o homem com características agigantadas são diversas, mas o valor desse trabalho não deixa dúvidas. Abaporu é hoje uma das produções mais importantes da nossa cultura. E antes da gente caminhar mais um pouco nessa paisagem luminosa e antropofágica, a gente vai conhecer um pouco mais de quem a criou. Na cidade de Capivari, São Paulo, em 1886. Em 1916, começou a trabalhar no ateliê do escultor sueco, radicado em São Paulo, William Zadig, com quem aprendeu a modelar. 4 anos depois, foi para Paris para ter contato com a produção europeia e aperfeiçoar-se. Lá, conheceu a produção dos cubistas, dadaístas e futuristas. Seu interesse coincidiu com o fortalecimento do modernismo em São Paulo. De volta ao Brasil, ela conheceu grandes nomes do modernismo, como os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. A essa altura, passou a pintar com cores mais ousadas e pinceladas mais marcadas. Viveu um romance com Oswald de Andrade e ambos formaram um dos casais mais conhecidos das artes brasileiras. Tinha como maior interesse pintar elementos tipicamente brasileiros. Seu quadro mais famoso, o Abaporu, foi um presente para Oswald. A pintura estimulou o escritor a fundar o movimento antropofágico. Com cores e traços inconfundíveis, ela retratou o Brasil de forma única e revolucionária. E entrou para a história como uma das principais representantes do modernismo no país. Tarsila do Amaral. Bom, aqui no estúdio comigo está o Gustavo Perino, que é perito em arte, e também a Ângela Âncora da Luz, que é professora de História da Arte da UFRJ. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no Conexão. A gente está falando realmente de uma personagem que é de extrema importância para a nossa história e que criou um quadro que passa geração, é a cara do Brasil, né? Pergunto para o Gustavo, é hoje o quadro mais importante do Brasil? Acho que é o quadro que tem mais visibilidade internacional. Pode ser onde está localizado e precisamente o que você já falou, o que ele representa, né? O início do movimento antropofágico. E na sua avaliação, de onde vem essa força do Abaporu? Porque você pega a imagem do Abaporu, ele parece ter uma simplicidade ali, mas ao mesmo tempo tem uma força tão grande, né? Sim, eu creio que a grande força do Abaporu, ele se dá exatamente nessa síntese de uma forma que é construída com uma síntese muito grande, uma cor que tem um referencial com a cor brasileira e, sobretudo, de um imaginário que ela transmite, aquela cabeça pequena, os pés ciclópicos enormes, os pés dos trabalhadores, dos lavradores, os pés daqueles que trabalham duro, as mãos e os pés, e essa cabeça pequena, aquele que não pensa, não pode pensar, não tem a condição de pensar porque não lhe é dada, porque na realidade o que se quer dele é que ele traga através dos seus pés e das suas mãos a força e o enriquecimento de um determinado momento. Junto isso com a cor, com a síntese, não precisa se dizer mais nada, o quadro se torna uma referência. Agora é uma coisa muito curiosa, porque lendo a respeito do Abaporu para
produzir o programa, a gente vê que várias interpretações como essa que você acabou de fazer aqui pra gente já foram colocadas ao longo da história, inclusive em relação à identidade desse personagem, né? Sim. Há quem diga, isso eu já li em algumas fontes, de que seria a própria Tarsila tentando fazendo um autorretrato dela. Se descobrir enquanto se sente quase que engolida, e essa força, esse embate, porque na realidade a Tarsila sempre foi uma mulher de embates, de se jogar, e tinha uma audácia, tinha uma presença marcante, ela se vestia bem, ela falava bem, ela teve uma formação muito boa, ela conseguiu estar na Europa, em Paris, no momento em que Paris era, na verdade, o centro da produção da arte internacional. Né? E ela teve esse privilégio, ela estava lá, ela faz o Abaporu e dá de presente ao Oswald. E o Oswald fica encantado com a obra e diz, olha, para mim é a melhor obra que você já fez, né? E o Abaporu, o homem que come gente, que é exatamente a composição, e que existe uma filosofia por trás disso, de um movimento artístico da época, claro. Que ele vai fazer motivado pela impressão que o quadro trouxe a ele. Então, eu acho que a grande força é que, de uma forma subliminar, o quadro ele remete a um estímulo de produção do Oswald do Manifesto Antropofágico. E trabalha com essa ideia do Brasil absorver o que vinha de fora, processar isso com os nossos símbolos, quer dizer, produzir alguma coisa que faça sentido para a gente, né? Sim, tanto é que você vê que ele assina um manifesto da seguinte forma, ele data Piratininga, né? 774 anos da deglutição do bispo Sardinha. Entende? Então, basicamente, quando ele fecha ali, a deglutição do bispo, ou seja, os nossos índios engoliram o bispo, engoliram toda uma religiosidade para se fazerem, para poderem se afirmar. E agora nós estamos fazendo isso com a arte europeia. Nós vamos engolir, vamos deglutir e vamos então, a partir daí, nós vamos então criar e produzir a nossa arte, que é verde, amarelo, azul e branca, que tem cactos, que tem um sol, que tem uma força, que tem um chão e que tem um povo que está preso a esse chão. Agora, Gustavo, essa vocação do Abaporu de fazer essa interface do Brasil com outras culturas, na sua avaliação, isso pode ter ajudado a impulsionar essa obra de fato no mercado estrangeiro? Na verdade, hoje a obra está presente no Museu de Arte Latino-Americano Buenos Aires. Foi casi por acaso que Eduardo Costantini comprou a obra no ano 1995. Sempre foi uma obra representativa, já ela falou muito de porquê, mas muito além da plástica, o que representa e o que foi a vanguarda brasileira dentro de Latinoamérica, das correntes latino-americanas. E por esse acontecimento de ter sido comprada por um colecionador argentino, acho que isso garantiu que ficasse em Latinoamérica e depois, anos depois de comprar a obra, foi criado um museu e hoje é uma das principais obras do Museu de Arte Latino-Americano, independentemente se fica em Buenos Aires. E existe um debate grande em torno disso, né? Quer dizer, a obra saiu do Brasil em 1995, né? Depois de uma tentativa de vendê-la aqui mesmo, dentro do Brasil. O dono que tinha a possessão da obra não conseguiu vendê-la no Brasil, foi para Nova York. Aí o Eduardo Costantini, um principal colecionador argentino, e estava sempre de olho em oportunidades.
E ele me contou, tive a oportunidade de entrevistá-lo e perguntar como foi esse processo nessa época, se ele já tinha planejado, na verdade ele viu a oportunidade, ele é um amador profundo da arte latino-americana. E aí no leilão da Christie's, tive um marchand brasileiro com uma comitiva de empresários brasileiros pequena que tentaram comprar a obra. Não conseguiram melhorar a oferta dele, então ele ficou com a obra e ele conta que a comitiva brasileira já tinha planejado uma celebração do lado do leilão e ele foi convidado como novo dono da obra e todo mundo brindou porque acho que ficou Latinoamérica e não foi comprada por um particular da Europa ou por um particular dos Estados Unidos. E o valor, porque foi vendida a obra na época, foi em torno de 2 milhões de dólares. Era 1,3 milhões de dólares, atualizado hoje seria 2,2 milhões aproximadamente. Mas essa obra, caso sair à venda, estima-se que pode superar os 30 milhões. Hoje. Isso hoje custaria talvez mais? E mais. Mas isso já é uma estimação, porque do mercado. Temos a referência do MoMA, este ano comprou uma obra importantíssima de Tarsila por 20 milhões. Então, dá para pensar que uma obra como a Vaporu, no caso de sair à venda, poderia subir muito mais esse valor. Acho que não vai estar à venda também não, né? Acho que vai ficar... Agora, uma valorização dessa magnitude, né? Ela teria acontecido, por exemplo, se essa obra não tivesse saído do Brasil? Eu acho que não. Eu acho que não, porque onde ela está, onde ela foi vendida no seu momento, onde ela foi emprestada, tipo, falávamos fora de câmera, que o Malva, depois de ser criado, sempre tive prestes, o Museu de Arte Latino-Americana sempre estive prestes a emprestar a obra. De fato, ela esteve aqui no Brasil já 5 vezes, desde o ano 2001 para frente. E o Malva emprestou o MoMA em algum momento, e aí gerou uma retrospectiva de Tarsila e deu uma visibilidade internacional a Tarsila que acho que se ela tivesse ficado no Brasil, dependendo de quem seja o dono, isso não tivesse acontecido. Mas ao longo do século XX, quer dizer, a fama em torno da Tarsila ela já era consolidada, né? Sim, já era consolidada. Ela já tinha uma certa projeção. Sim, Tarsila já tinha. Digo, na projeção para fora do Brasil, evidentemente. Para fora. Os modernistas, alguns deles sobressaíram mais para fora, não quer dizer que tenham sido melhores, mas que tiveram essa projeção maior. A Tarsila foi uma das que conseguiu uma projeção grande lá fora. Então, isso, evidentemente, já existia. Agora, eu acho muito interessante, na minha opinião, eu ficaria triste se a obra fosse comprada por um particular e fosse colocada... Ficasse isolada do público. E ficasse isolada do mundo, numa coleção particular, que você não tem mais acesso a ver. Agora, comprar para uma coleção que vai ter uma visibilidade maior, para mim, é ponto positivo. Porque se ela ficasse aqui no Brasil, para que ela fosse vista por outros, não apenas por nós, eles teriam que vir aqui, o que seria mais difícil. Agora, se está no museu, se está num ponto de grande visibilidade, por exemplo, agora, como ele falou, a obra que foi comprada pelo MoMA, a Lua, que para mim aquela obra é uma obra quase que surrealista da Tarsila. Ela tem uma concepção completamente diferente, inclusive as cores, completamente diferentes. Foi comprada pelo MoMA. A gente vai tentar recuperar a imagem desse quadro da Lua. A Lua, olha aí, tá aí, olha aí. É uma obra surrealista. Essa obra, a partir de agora, ela vai ter uma visibilidade muito maior. Então, é o toque de Midas, né? Agora... É o toque de Midas. Então, eu não fico assim, não podia sair do Brasil. Não podia sair do Brasil, me incomodaria se fosse para ela ser trancada numa coleção particular, que ninguém visse, apenas aquele que tem o poder e o recurso para comprar aquela obra pudesse ver com seus amigos. E um detalhe nessa obra também da Lua, que se você repara, as cores também
estão lá, né? Essas lá. cores Mas vivas, as são cores que tem a cara do Brasil. Você vê elas têm uma lua outra amarela, escala, né? Olha lá. Mas elas têm uma outra escala, né? Tonal. Ela tem uma faixa de luz, E cria uma luz. O interessante é a abertura que a obra cria em termos de significação, de interpretação. E você né? observa que aqui em primeiro plano, deslocado à direita, a figura, que é uma figura, uma síntese da figura humana, quase que geométrica, em que você não sabe se é homem, se é mulher. Sim. Agora, será que ela não sei a própria se ela, Tarsila tinha todas essas intenções? Não sei se ela tinha, mas vou... o poder da obra de arte, o Argand diz uma coisa interessante. Ele diz que a história da arte é a única história que se faz diante da obra. Então, cada historiador, cada crítico, que examina uma obra, ele vê uma obra, ele dá uma contribuição. Não sei se ela... Um novo olhar. Olha, eu acho que quem pode ajudar a gente com isso é a sobrinha neta da Tarsila do Amaral, a Tarsilinha do Amaral, que está aqui com a gente participando. Tarsilinha, tudo bem? Tudo bem, muito bom estar com vocês. Maravilha, bem-vinda aqui ao Conexão, uma honra tê-la aqui participando com a gente. A gente já mostrou a Abaporu, está conversando sobre a Abaporu, mostrou também a Lua agora, e é impressionante como são quadros assim que abrem uma possibilidade de interpretação incrível. A Tarsila tinha ela brincava com isso, ela tinha essa noção, ela fazia isso de propósito com a gente? Primeiro, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás e contar um pouco sobre a minha percepção do Abaporu. Claro que eu jamais vou falar sobre a interpretação que o Oswald de Andrade deu para o quadro, o manifesto, enfim, tudo que esse quadro virou depois da interpretação dele. Mas, na minha concepção, é um autorretrato. Aliás, quem tem essa teoria que você falou fui eu escrevi até um livro sobre isso. Se você pegar o rosto do Abaporu, você vai ver o autorretrato dela, aquele cabelo repartido ao meio, o rosto só com o rosto de lado e sem a boca. É o rosto dela. E o pé do Abaporu, que também muito se fala sobre o pé, para mim era o pé dela. Eu olhava aquele pé com aquele dedo médio muito maior, eu falava, ela não fez isso à toa. Bom, depois de também muito pesquisar, a minha irmã se lembra perfeitamente do pé da tia Tarsila, que realmente tinha esse dedo muito maior que os outros. Então, para mim, é ela nessa posição, e se você tiver um espelho inclinado, você vai ver em primeiro plano o seu pé grande e a sua cabeça pequena. Então, a inspiração para o Abaporu parte desse espelho que realmente tinha no corredor que chegava no ateliê dela, e ela, provavelmente nessa posição, pensando o que ia fazer de presente para dar de presente de aniversário para o Oswald de Andrade. Então, o quadro começa já com uma inspiração nela, o que eu acho que é maravilhoso, ela se doando para o Oswald de Andrade, né? Ela se dando de presente para ele. E, claro, tem muitas coisas que também são significativas, né? As cores do Brasil são presentes no quadro, né? O azul, o verde e o amarelo. E, Tarsilinha, assim, ela tinha ela chegava a comentar, não sei se vocês têm isso registrado na família, a impressão sobre a importância que essa obra adquiriu ao longo do tempo. Quer dizer, ela imaginava um dia que essa obra pudesse ter o valor que tem hoje? Olha, a minha tia foi uma artista que foi relativamente prestigiada ainda em vida. É claro, eu sempre digo que nada se compara com os valores das obras hoje, enfim, com tudo que ela representa hoje para a arte brasileira. Mas eu lembro muito do meu pai contando que um dia ela deu de presente um quadro para o meu pai, quando ele fez 24 anos, meu pai tem hoje 88 anos, e ela falou para ele o seguinte: olha, Guilherme, guarde esse quadro, que um dia ele vai ter um valor muito alto. Então, realmente, um dia o meu pai acabou vendendo o quadro por um valor realmente muito alto. Então, a gente vê que ela já tinha uma ideia que ela podia se tornar mesmo uma grande artista e, enfim, e alcançar esses valores. Mas eu acredito que ela nunca imaginava que fosse chegar tão alto.
De todos os quadros da sua tia, você tem algum que seja o seu xodó preferido? É muito difícil. Eu costumo dizer que é como se você falar para escolher um filho. É muito difícil. Tem umas diversos quadros que assim, eu tenho uma paixão especial, quadros que foram da minha família, que eu podia ver na casa do meu pai, da minha avó, do meu tio, sempre. Mas é claro que o Abaporu, por tudo que ele representa, é um quadro muito especial, não só para mim, mas como para a arte brasileira como um todo. Tá certo. Tarcilinha, queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Um abraço. Outro. A gente está chegando no final do programa, mas antes eu queria fazer aqui uma provocação. Essa ideia do Abaporu, que é você pegar essa cultura de fora e processá-la e dar as caras e as cores do Brasil, como que a gente interpretaria isso hoje, no século XXI, quando a gente está recebendo informação o tempo inteiro, estímulo cultural de todo mundo por conta da internet? Faz algum sentido ainda hoje essa maneira de ver a arte? Bom, eu não sei se eu estou entendendo o que você está querendo colocar. Se hoje... Essa ideia de você, da antropofagia, né? Da antropofagia, de nós engolirmos, sem dúvida alguma, só que hoje você não precisa estar presente nos lugares, porque os lugares estão presentes em você através da internet, através do computador. Você está em contato com todo mundo, você está vendo quase que com uma definição altíssima o que está acontecendo, as exposições, e isso tudo você vai engolindo. O artista ele é bombardeado pelos estímulos que ele recebe. Ele representa o que vê. E ele representa o que vê ou o que sente, ou aquilo para o qual ele se transporta. Eu costumo dizer que o Van Gogh, por exemplo, que é um artista que é conhecido, todo mundo, ninguém fica isento quando se fala em Van Gogh, né? Mas ele tinha esse sentido, por incrível que pareça. Ele sabia do valor da sua obra, do que a obra ia representar, mesmo dentro de todo o seu desequilíbrio, vamos dizer assim, emocional. Mas ele tinha uma verdade, uma certeza, uma premonição grande. Quando ele diz para o irmão, mande-me dinheiro, as minhas tintas, os meus pincéis acabaram, mas eu preciso continuar pintando. Porque eu sei que um dia eles valerão mais do que a tinta e do que a vida que eu ponho neles. Sem dúvida. Então ele tinha esse sentido de o valor da obra, a obra de valor e o valor da obra. E Gustavo, esse fenômeno em torno do Abaporu é um bom presságio, digamos assim, para outros artistas brasileiros? Sin duda. Tarsila, Joaquín Torres García de Uruguay, son muchos artistas que pertenecían a esa época que digerían y hacían algo nuevo y auténtico de nuestra tierra, de nuestro continente. Voltando a su pregunta, yo que cada vez debe ser más difícil para un artista representar algo porque todos digerimos todo de todos lados. Então, era um momento pontual do nosso continente, era um momento pontual de nossa criação, de nossas cidades e de nossos modernismos. E acho que hoje está mais globalizado e é mais difícil ter essa representatividade. Por isso, às vezes, tem muito valor o arte naif, o arte mais arte popular, porque o que mais representa esse lugar. A arte contemporânea já é internacional e acho difícil fazer trazer para aqui, né? Isso que aconteceu nesse momento. Tá certo. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Conexão. Infelizmente, o nosso tempo acabou, de podia ficar falando bem mais aqui, nem só de Tarsila, vários outros, né? Grandes artistas do modernismo. Mas, de qualquer maneira, valeu a experiência. Obrigado, viu? Voltem sempre aqui ao Conexão. Obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês o nosso objeto comum, né? Com certeza, maravilha. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.